Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 4 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando, nesta segunda-feira, mais uma edição do Tribuna Livre. O nosso convidado de hoje é o deputado federal e médico oftalmologista, doutor Eduardo Veloso, pré-candidato ao Senado pelo Solidariedade. Vocês lembram, ele foi eleito em 2022 pelo União Brasil. União Brasil foi um dos mais bem-sucedidos naquela eleição, elegendo 3 deputados federais, entre eles o doutor Eduardo Veloso. Ele agora está no Solidariedade, comanda o partido aqui no Acre e é pré-candidato ao Senado. Seja bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Muniz. Obrigado, Narciso. Obrigado, Osmir. Aqui pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui nessa noite de segunda-feira. Ok, seja bem-vindo. Como sempre, estão aqui a compor a bancada de debatedores, entrevistadores, Osmir Lima e Narciso Mendes. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Veloso. Boa noite, Muniz. Nós vamos ao intervalo comercial e esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. Uma data importante porque amanhã, dia 28, terça-feira, 10 dos 22 municípios estarão a completar mais um ano, desde 1982, né? Isso mesmo, 1992. Decreto assinado pelo saudoso governador Edmundo Pinto. O Acre começou com 7 municípios no primeiro momento, depois 5 e no terceiro mais 10, somando 22 municípios, entre os quais Rio Branco, a nossa capital, e Cruzeiro do Sul, a cidade natal do Osmir Lima. É isso? É isso. Eu sei que vocês estão já preparados para fazerem a primeira pergunta para o doutor Eduardo Veloso, mas antes disso, doutor, afinal de contas, o que motivou a sua saída do União Brasil e o seu ingresso no Solidariedade? Boa pergunta, Muniz. Você mesmo falou aqui de uma saída e de uma entrada em um outro partido. O partido, a gente tem que se sentir parte dele. E no União Brasil eu nunca tinha sido convidado para participar de uma reunião, de um encontro de mulheres, de um encontro de idosos, de uma reunião para debater o futuro que a gente imagina para o nosso estado, para o nosso Brasil, ou até mesmo nas reuniões municipais. Eu não tive a oportunidade de indicar um membro de nenhuma diretoria, seja ela municipal ou estadual. Então, eu não me sentindo tão pertence ao partido, me veio a oportunidade de trabalhar o partido e estar à frente de uma federação, que hoje é a Solidariedade com o PRD. E aqui estou, me filiei no Solidariedade, e aqui a gente está realmente tendo a oportunidade de fazer uma construção com alguns princípios do qual a gente acredita. E isso faz parte da construção de um Estado mais forte, de um município mais forte, e assim fazendo com que as leis sejam mais bem elaboradas e ao longo desse tempo a gente possa realmente fazer laços e fazer com que ideias surjam para que o nosso Estado e o nosso município possa crescer. Ok. Osmir. Muito bem. Doutor Veloso, deputado e futuro senador, você acabou de dizer que ia começar a mostrar o seu trabalho. Isso. O seu trabalho na Câmara dos Deputados, né? Eu quero mostrar parte do seu trabalho aqui. Então me diga. É o seguinte, esse óculos aqui, doutor Veloso, não tem grau, porque você me operou com muito êxito, tanto direito como esquerdo. E eu estou enxergando bem melhor do que enxergava antes. Olha só. Agora, eu não posso tirar a minha característica de 50 anos e usar um óculos. Então eu coloco o óculos sem grau. Pronto, tá vendo? E o Osmir foi um
um paciente que no primeiro olho, Narciso, ele deu trabalho esse homem, viu? É mesmo, né? Ele teve uma inflamação depois e dizia, não estou enxergando direito. Eu dizia, ele disse, a lente está errada, está suja, está não sei o quê. Eu disse, não, é teu organismo que não está respondendo tão bem. E aí foi que ajustou, ele passou a inflamação. E graças a Deus está vendo, tudo bem, operou o outro olho. Tá. Osmir, eu vou aproveitar de você fazer a primeira pergunta, só mais um comentário para reforçar o que você fez. Há mais ou menos uns 15 anos, não, acho que 10 anos mais ou menos, eu sempre, o meu oculista sempre foi o pai dele. Sim. Doutor Veloso, pai, né? E ele ficou um tempo sem operar, sem atuar, e aí eu tive que procurar outro profissional. Fui a 3 e não resolvi o problema. Aí ele chega, resolveu o problema. Tá, eu não fiz a pergunta ainda não, só fiz um elogio. É tão fácil. Então o doutor Paulo Veloso primeiro, depois ele. Pai e filho. Obrigado, Muniz. Nós somos um Estado, que eu sempre disse, um Estado relativamente, eu diria relativamente só para agradar, discriminado pela União. Você vê que nós temos uma estrada que vai de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, e tem problema de solo, tem problema financeiro, e foi a bancada federal, aqui estava eu, Narciso, estava fazendo parte, no governo Sarney, que a bancada juntou toda com os senadores e deputados federais, e fomos aqui para a construção da BR-364 de Porto Velho a Rio Branco, que não existia asfalto, existia a estrada. E o Sarney prometeu, nos 4 anos dele, nos 5, né? Nos 5. Foi mais um ano. Nós aprovamos os 5. Mais um. Que faria a estrada e entregaria antes de terminar o seu governo, e cumpriu. Essa estrada é, acima de tudo, que pouca gente reconhece, graças ao esforço e à união, independente eu era de um partido, ele de outro, da bancada federal. Eu pergunto o seguinte, meu senador, não está na hora da bancada não trabalhar isoladamente, mas se juntar? E se for o caso, dar apoio ao presidente da República, seja lá quem for, mas o interesse do Acre fica acima para asfaltar de uma vez e em definitivo, mesmo com os custos altos que terão, a estrada Rio Branco-Cruzeiro do Sul? Boa pergunta, Osmi. E nós já fizemos isso. Então, o coordenador de bancada é o senador Alan Rick, ele veio na reeleição e fez... E no primeiro ano de mandato do atual presidente, né, do presidente Lula, nós fomos lá com o Renan Filho, que é o ministro. E o ministro garantiu que naquele ano não teria sido feito tanto trabalho, porque aqui não tinha quem executasse. Tá? Começou ele já falando isso para a gente. Que ele tinha mais de 400 milhões em caixa e que aqui tinha uma dificuldade de licitação e de execução e que naquele ano iria voltar mais de 200 milhões porque não teria, mas que no próximo ano sairia. E isso até hoje ainda não começou. Parece que agora a reconstrução realmente em alguns trechos começou. Então eu não vejo que a falta de empenho da bancada. Talvez ultimamente ao longo desses anos que nós passamos, e eu falo aí de 20 anos para cá, se houveram várias e várias promessas de realização de, eu não sei mais nem se chama de uma reestruturação do asfalto, ou se fazer de novo, algo tem que ser feito. E aqui eu quero até parabenizar, vou dar um exemplo, Marechal Thaumaturgo, vocês já foram em Marechal Thaumaturgo. O Tião Viana, que foi o governador que há 11 ou 12 anos atrás, se eu não estou enganado, ele teve a sensibilidade e falou, aqui não dá asfalto e nem... Porque no interior usa muito de pavimentação de tijolo. E não dava em Marechal devido ao grande número de morros, né, que tem. E ele fez tudo de concreto, está lá até hoje, não tem buraco. Dentro do município. Dentro do município. Ou seja, se a gente tivesse feito o que já foi gasto de concreto e pedra de lá, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, a gente estava com a estrada aí.
Então, às vezes é melhor fazer menos e fazer Definitivo? do que não fazer do jeito que está sendo feito. Então, eu acho que fica aqui, o DENIT confirma que está sendo feito com macadâmio, que essa é uma resposta aqui para o nosso tipo de solo, que dá certo. Então, a gente espera que esteja sendo feito isso em alguns trechos. Realmente, eu já fui verificar, né, que o nosso trabalho é esse, fiscalizar. Realmente tem as pedras lá. Não sei se estão colocando adequadamente, do tamanho certo. Aí já não é um Doutor Eduardo Veloso, eu vou começar os meus questionamentos hoje com uma frase de ninguém menos que Santo Agostinho. Prefiro as críticas que corrigem às bajulações que corrompem. Para dar um arzinho de graça a esse nosso debate, esses elogios que o Osmir Lima acaba de fazer ao senhor derivou-se do não pagamento ou da graciosidade da receita e dos óculos que o Osmir está exibindo? Eu vou te falar de onde veio. É que ninguém queria operar o Osmir e eu tive coragem. Eu acho que foi disso, Narciso. Mas, meu doutor, agora vamos para a pergunta séria. Não, deixa eu fazer um reparo. Isso aqui não foi bajulação, não. Foi um reconhecimento à capacidade dele. É diferente. Quer dizer que na bajulação tem. Também pode ser substituído pela palavra reconhecimento. Foi o caso aqui. Então, doutor, vamos lá. O senhor já fez quantas consultas, enfrentamento apenas clínicos, e quantas operações o senhor já fez profissionalmente aqui no Acre? Pelo que me consta, algo em torno de uns 100 mil. Isso, atendimento, mais de 100 mil atendimentos. Quando a gente conta o retorno, tudo, a média que a gente tem, que eu tenho contato com as pessoas, foram mais de 100 mil atendimentos. Contato direto, né? Contato direto. Ora. Contato direto. E umas 24 mil a 25 mil cirurgias nós já chegamos. Só aqui da minha parte, né? Porque hoje a gente tem uma equipe, a gente se estruturou e, em média, a gente fazia, no ano passado, vou falar de 2025, uma média de 300 a 400 cirurgias por mês. Entendeu? A equipe. Então, hoje é a equipe. Então o senhor tem uma clientela eleitoral muito grande, né? Não sei se eleitoral, né? Eu não vejo isso como... até porque outrora o senhor não tinha essa intenção de ser sequer candidato. Né? Então isso aí já vem a mais... A gente vem... Antes, eu vou só contar uma história para vocês. Eu amo tanto fazer esse tipo de atendimento que o pessoal do interior, ele te reconhece mais, né? Ele parece que a satisfação dele em te ver é maior. Eu prefiro estar atendendo lá na restauração onde eu vou agora esse mês, levar atendimento lá em parceria com a prefeitura e com a deputada Maria Antônia e com o Deda, que são parceiros lá da região, e aí como é que eu falo para você, a satisfação de estar lá atendendo, eu fazia isso na residência médica, Narciso. Quando fazia residência em Brasília, durante os 3 anos meus de residência, eu saía na quinta-feira à noite de lá ou na sexta à noite, pegava um avião, vinha aqui para Rio Branco, pegava um carro, ia para o interior no Saúde Itinerante, na época começou no Jorge Viana, lembra? O governo Jorge Viana. Eu ia fazer atendimento. E voltava no domingo e emendava na residência de manhã. Já chegava direto na segunda-feira para a residência. Eu amo fazer isso. Então, eu fazia isso estudante. Naquela época, eu atendia por final de semana 300, 400 pessoas. Eu já cheguei a atender num município, era tão carente, que a gente ficou até quase 1h da manhã, eu bati meu recorde, 327 pessoas. Num dia só, eu fazia fila, porque eu queria fazer um atendimento de qualidade. Talvez o reconhecimento da profissão venha disso. Não é você fazer de qualquer jeito. E o gosto político também veio disso?
Eu sempre sonhei com isso. Eu sonhei, de alguma forma, a gente poder ampliar aquilo que talvez... eu gosto de inventar também, sabe? Inventar produtos. Eu já inventei 2 aparelhinhos para oftalmologia, de inventar métodos de atendimento. Então, eu desenvolvia isso para que a gente possa, O que é a tecnologia? É você fazer algo em menor tempo com uma qualidade igual ou melhor do que a que se faz com maior tempo. Tanto é que o volume de informação hoje, devido à internet, tudo é 1000 vezes maior do que há 20 anos atrás, em um menor tempo. Então, assim, e isso eu sempre gostei de fazer. E eu desenvolvia métodos de atendimento. Como é que eu fazia? A maioria dos médicos que às vezes iriam para o interior não viam fundo de olho. Só queriam passar o óculos de qualquer jeito. E eu falei, não, nós estamos aqui para fazer um exame decente. O que é? Eu pegava e escutava ali. É mais rápido o atendimento no interior? É sim. Mas eu escutava o paciente, aí escutava, depois de escutar, eu mandava eles fazerem uma fila e pingava o colírio em todo mundo. Por que a gente pinga o colírio? Porque fica mais fácil de eu ver o fundo de olho. Tanto é que no nosso consultório particular a gente não pinga o colírio. Por que não pinga? Porque dá para a gente gastar mais tempo e olhar. Então eu pingo o colírio porque eu queria fazer um exame mais digno. Então eu olhava o fundo de olho de todo mundo. Dessas pessoas eu olhei o fundo de olho de um por um. Aí eu colocava uns 25 e colocava uma pessoa do meu lado aqui, ó. Esse está normal, esse tem uma alteração. Ia falando aqui, ela ia preenchendo o prontuário do lado. Aí era de 25 em 25 que eu atendia. Uma triagem ali. Isso. Aí depois que eu fazia isso, o fundo de olho normal, a gente fazia a refração. E a refração você tem automatizada. E aí, dentro daquele padrão de automatização, é igual Você já viu o colírio ou a medicação, quando ela está na caixinha fechada, se ele sabe se está faltando algum ou não, você sabe como é que é feito? É pelo peso. Então, aquilo ali vem pelo peso, se detecta que tem uma margem acima ou abaixo, vem um botãozinho assim e empurra o colírio ou aquela medicação, que está faltando um comprimido ou não encheu direito. Vamos ver esse padrão de qualidade. Isso. Aí o que a gente fazia? Eu fazia aquilo e aí tem a autorrefração. E aí dentro daquele padrão de qualidade que a gente estabeleceu que a máquina erra nos extremos. No cotidiano ela não erra. Então a gente fazia o nosso corte e aí dava para fazer um atendimento num volume mais rápido, mais de qualidade. Então o que a gente sempre prezou é fazer tudo dentro de um padrão de qualidade. E assim nós vamos ao primeiro intervalo comercial e voltaremos em instantes com a segunda parte do nosso programa hoje, recebendo o doutor Eduardo Veloso, deputado federal, pré-candidato ao Senado pelo Solidariedade. Até já. Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, recebendo hoje o deputado federal Eduardo Veloso, pré-candidato ao Senado, com apoio do Arasuper, que juntamente com o Aramix compõe a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, e também da Ótica Moderna, que leva a modernidade até no nome. Doutor Narciso tem uma pergunta já a fazer, mas antes, porém, doutor, o senhor respondeu na primeira pergunta só uma parte. O senhor respondeu porque o senhor saiu do União Brasil, mas não ficou bem claro por que o senhor optou pelo Solidariedade. Quem procurou quem? O senhor ou o partido? Não teve assim uma procura de partido, de A, de B ou de C, não. Eu vou assim. Lá em Brasília, os partidos, você sabe, Narciso e Osmi, que tiveram por lá, eles quanto mais parlamentares tiverem, melhor. Claro. E eu já um pouco não me sentindo tão pertencente à União Brasil, a gente vai abrindo conversa com algumas pessoas. E sempre é normal, quando você conversa com algum deputado de alguma outra aglomeração, fala assim, vem para o nosso partido. E aí eu fui escutando. E no Solidariedade, o Paulinho da Força, quem me incentivou muito, e eu faço questão de falar aqui, a doutora Wanda Milani, que hoje está no Republicano, ela disse que o Solidariedade é um partido muito bom, então a gente vai pegando referência.
e ela tinha todo o apreço pelo Paulinho, tanto é que ela me incentivou a vir. E como naquele momento a formação de chapa para federal estava muito delicada, já estava muito em cima, né? Ela não conseguiu, mas de coração ela estaria aqui com a gente também. Entendeu? Ela me incentivou. A minha pergunta, já sequenciando essa insistência desejada do Muniz, doutor Beloso, de respeito à troca de partidos. Se você pegar as duas mais emblemáticas democracias do mundo, a dos Estados Unidos e da Inglaterra, nos Estados Unidos apenas 2 partidos, há mais de 100 anos, se reversam no poder e, em igual proporção, na Câmara dos Deputados e no Senado. Na Inglaterra, 3 partidos, porque lá tem o trabalhista, o conservador e o liberal. Mas a predominância é praticamente desses 2. E o Partido Liberal, por vezes, aparece para complementar a formação do governo. Eu saí da política, doutor Eduardo, e não me arrependo, quando eu vi o sentimento partidário não mais existir no nosso país. No nosso país, os partidos políticos só prestam para ceder suas legendas para as pessoas se candidatarem. Eu aqui lembro, Osmir, o Ciro Gomes, para mim uma das figuras mais expert em política no Brasil, Inteligente. inteligentíssimo, foi ministro, foi governador, prefeito, Deputado federal. deputado federal. Ele já trocou de partido 10 vezes. O ex-presidente Jair Bolsonaro, e nesse particular não estou o criticando, já passou por 10 partidos diferentes. Então, ou nós, no Brasil, aprendemos a obedecer à fidelidade partidária, então os partidos políticos continuam. Então, eu tenho amigos aqui no Acre que trocaram de partido, porque se mantivesse no seu partido atual, o partido não fazia legenda para eles se candidatar a deputado estadual, nem a deputado federal, e eles se viram forçados a se evadir do partido. Às vezes a gente pode dizer, você está trocando de partido? Não, eu fui forçado a trocar de partido. Então, eu acho que esta lógica sua de mudança partidária, isso embora seja uma coisa absurdamente grotesca do ponto de vista político, no Brasil tornou-se absolutamente normal. Porque você não vai ficar num partido. Eu mesmo já perdi uma eleição para deputado federal, quando 5 dos deputados foram eleitos tendo menos voto que eu, Osmir. Para federal, né? Para federal. 8, olha só. Quer dizer... Marcos Afonso também, não foi? Então... Isso foi na eleição de 82? Não, foi nada, foi muito... Foi numa que foi eleito Cibá Machado, que foi eleito... Atua do PT. Então, deputado, eu acho que é muito mais fácil a sua eleição de senador, e você é um belíssimo candidato. E eu falava com o seu auxiliar há pouco tempo, o senhor tem que se preocupar com a matemática eleitoral. E por que vem minha pergunta? Porque o governador futuro do nosso estado terá que ser eleito com mais da metade dos votos dos eleitores. Já com uma disputa para o Senado nessas eleições, tem 6 candidatos, todos potencialmente bem votados, que serão. Então, os 2 candidatos que vai se eleger, talvez precise fazer apenas 30% dos votos.
O senhor espera chegar a esse patamar? Boa pergunta, Narciso. Eu também gosto da matemática, eu acho que a matemática é a saída para muita coisa. Eu acredito que nessa eleição agora talvez fique muito próximo à eleição de 2018. Eu vou lhe explicar por quê. Só a nível de informação, de 2010 até hoje, o governo só fez um candidato, que foi o Jorge Viana em 2010. De lá para cá o governo não fez nenhum, nem quando era de 2, nem de 1. Tá? Então, é uma análise que nós temos que fazer. Segundo, na eleição para o Senado são 200% dos votos, certo? Então, o primeiro colocado, ele vai ter, em média, de 25% a 30% dos votos, que eu acredito. O segundo colocado vai ficar entre 20% a 25%. Eu coloquei um pouquinho menos do que você. E o resto vai ficar... Se o terceiro não vier empate aqui, eles vão ficar meio que empate para trás. Na cola. Na cola. Tá certo? Ali... Por quê? Porque se nós analisarmos de 2010 para cá, o Senado, ele é uma onda. É uma crescente que surge. Tá? Se você avaliar todas as eleições para trás, foi decidida nos 20 dias da eleição. Até então era todo mundo meio acirrado. Se eu pegar hoje uma pesquisa, as últimas 5 pesquisas que tem, 5 pesquisas, tirando o governador Gladson Cameli, e antes da entrada do Inácio, eu coloco Márcio Bittar, Jorge Viana, Mara Rocha, Eduardo Veloso, Petecão. Independente de quem esteja em cima ou embaixo, se nós colocarmos para 200%, vamos falar em 100% que a população entende, não dá 6 pontos de diferença. Não dá 6 pontos de diferença. Eu estou entendendo o cálculo, Você entendeu o cálculo? Ou seja, é tecnicamente todo mundo empatado. Nós não temos um favorito. O que existe é quem que vai ser a esperança. Porque o voto do Senado, eu não chego e te compro, não existe isso. É um voto no qual ele define aquela expectativa. Conversando com quem está na política há mais tempo, nós temos alguns votos que não é tanto só uma amizade, que não é tanto um fazer ou um feito ou uma gratidão. É uma esperança, que é o de presidente da República, repassa isso. O de governador em partes o do senador também. Então isso vem da capacidade da pessoa em mostrar aquilo que ela potencialmente pode fazer e a população abraçar e eleger aquilo que ela acha melhor para ela. Então, o voto do Senado é um voto principalmente quando tem 2, e aí o Acre, nos estados, geralmente é onde tem 8 deputados, que é uma outra análise que a gente tem que fazer. O segundo voto do direcionamento desses aqui, aquilo que você comentou, pode mudar uma eleição. Porque aqui, 10 mil, 15 mil votos, você tirando de um e passando para outro, que é possivelmente de uma transferência de acordos políticos, você pode mudar o resultado de uma eleição de um Senado, o que não acontece em estados que nós temos aí 12, 15, 20 deputados federais. Acontece em regiões menores, onde tem 8 deputados federais, que são geralmente, no máximo, até 2 milhões de habitantes, os estados 3 milhões de habitantes. Então, assim, a gente começa a repensar. O Amazonas é um caso desse, o Acre é outro caso, Roraima é outro caso. Então, Roraima, nós tivemos problema de mudança na legislação, porque 4 deputados federais não atingiram 20% de votação. E todos aqui no Acre atingiram. Olha só como tem distorção. E lá, 4 deputados foram
tiveram seu registro cassado e entraram outros 4 deputados. Deputado, eu não vou contestar o que o senhor está falando em relação à ajuda do governo não ter sido benéfica aos senadores de 2010 para cá. Eu vou apenas apresentar... Não estou falando que a ajuda não foi benéfica, eu estou dizendo que eles não elegeram. Não elegeram. Verdade, mas vamos seus lá. candidatos. Citar 2 pontos aqui só para situar as pessoas na linha do tempo e aí criar um debate mais aprofundado. Em 2010, o senador Sérgio Petecão, é verdade, ele foi pela oposição. Só que ele era da direita, foi para a esquerda, ficou lá... Ele era da esquerda e foi para a direita. Foi para a direita, não, ao contrário, ele era da direita, foi para a esquerda. Lá ele ficou 3 anos como presidente, 4 mandatos consecutivos pela Frente Popular na presidência da Assembleia. Né? Tá... Saiu, ou seja, ele projetou-se no governo. E aí saiu e foi candidato. Concordo. Alan Rick, projetado também no governo, tinha cargo, tinha indicação, tinha tudo, tinha aliados. No último dia que lançaram o Ney Amorim, sem chance, ele ganhou a eleição. Ou seja, ganhou sem apoio do governo, mas teve o apoio do governo para se projetar. Tem isso também. Eu citaria... Então, quero lhe fazer uma pergunta. Eu estou tendo apoio do governo para me projetar. Não sei. Eu diria que esse fato que você relatou agora, que nos últimos anos, eu colocaria um nome aqui que foi eleito pela máquina pública, Geraldinho Mesquita. Sim. Quando derrotou o Nabo Júnior, dentro de uma grosseria absurda, do Nabo Foi nunca 2006, mais. né? Isso. E ele venceu... Não, 2002. 2006 foi quando o doutor Narciso disse que 5, de fato, foram menos votados que ele, em 2006. Bem, só para atualizar. Foi 2006. E você imagina, ninguém nem conhecia o pai dele, que é o ex-governador Geraldo Mesquita. Mas ele era uma figura completamente estranha aqui nos meios políticos locais. E se elegeu senador. Mas você tem razão em dizer que eu só conheço esse caso, eu não conheço nenhum outro caso, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, você está participando da mais importante eleição para o Senado da República desses últimos anos. Concordo. Eu comparo essa eleição da agora com a eleição, a primeira eleição do Brasil Democrático. A da Constituinte. A da Constituinte, né? Exatamente. A importância que tinha naquela época, você estava montando a Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma Constituição. Não era apenas deputados federais Não. e senadores, era uma Assembleia. E agora há uma expectativa nacional de que, eu vou usar esse termo que o Narciso não gosta muito, de que a direita, ou centro-direita, vença as eleições para dar mais responsabilidade e para equilibrar os poderes da República, que hoje estão desequilibrados. Então, você está tendo a oportunidade única de participar de uma eleição da importância dessa que vem para equilíbrio dos poderes da República. Como você está se sentindo no meio de 4 outros candidatos que têm igual potencial como o seu? Eu me sinto, primeiramente, preparado e não fujo dessas pautas que são hoje um dos grandes ápices. É só pegar a nossa votação para trás e você vê que eu tenho coragem de votar. Quando é preciso mudar, a gente tem que ter a coragem para votar. Então, isso aí não é o meu problema. Eu acredito muito que o Senado realmente vai ser muito questionado agora nessa outra legislatura. Por quê? Porque hoje tem uma distorção dos poderes executivos, judiciário e o legislativo. O quê? Parece, para a população, né? Parece não. A pesquisa mostra que a população acha que o legislativo está totalmente acovardado perante ao judiciário. Verdade. Né? Então, assim, e hoje nós temos 11 ministros do STF. 11 ministros do STF. E esses 11 Aliás, no ministros... momento 10, né? Porque um está indefinido ainda, não foi para lá ainda. Tudo bem, mas são 11 cadeiras, né? Os 11 ministros, eles conseguiram ter a rejeição da população em mais de 70%. Em mais de 70%. 11 pessoas conseguiram ter a rejeição da população em 70%. A nossa classe política
Eu não vou dizer que ela tem uma credibilidade, que também não tem, e é mais de 80%. Mas nós somos em mais de 70 mil políticos. 11 pessoas conseguiram quase ter uma descredibilidade perante a população, igual a 70 mil políticos. O Brasil, ele precisa pacificar. E para ele pacificar, nós precisamos de pessoas com coragem, mas nós não precisamos de pessoas radicais. Sim. O radicalismo nunca venceu nada e nunca foi bom para ninguém. Concordo. Concorda? Por quê? Porque nós temos que... É aquilo que o nosso pai e a nossa mãe nos ensina todos os dias. Na hora da raiva, vá para casa, pensa que no outro dia você deixou de fazer uma bobeira. E o radicalismo parece que é você estar sempre com raiva fazendo bobeira. Então o radicalismo não compensa. Então, por isso que eu me sinto preparado, me sinto apto e estou disposto a enfrentar esses problemas que o Brasil ele precisa enfrentar e passar por isso, para que nós possamos voltar a nos desenvolver. Aproveitando a sua deixa, deputado, não resta dúvida que, historicamente, o seu comportamento nas votações, esse comportamento tem sido coerente com o papel para o qual o senhor foi eleito. O senhor foi eleito para fazer oposição ao governo federal. União Brasil é oposição. O PL é oposição. Embora a União Brasil tenha ministros também. Mas, tendo uma experiência como o senhor teve no Senado, e, portanto, um pouco mais aprimorado do que os que estão aí em primeira viagem, o senhor não acha que se fez ausente em muitos debates, em muitos confrontos nas comissões, no plenário, nas ruas, nas entrevistas? Quem fez? Eu não entendi. Como é que é? A sua votação tem sido coerente com o papel para o qual o senhor foi eleito. Mas o senhor não acha que o senhor tem sido ausente nos debates, nas comissões, no plenário, nas ruas, nas entrevistas? O senhor responde daqui a pouquinho, então. Tá bom? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. E só um registro aqui, hoje pela manhã, em um café na confraria, o Partido Democracia Cristã declarou apoio integral e incondicional à pré-candidatura do senador Alan Rick ao governo do Acre. E temos também a informação de que agora a chapa está completa, Osmi, pelo menos só falta o vice. Porque os dois senadores, a Mara já estava lá, e o senador Sérgio Petecão praticamente bateu o martelo. Agora não tem mais volta. Então é ele. Só falta agora definir o candidato a vice do Alan Rick. Os senadores já estão definidos. É isso. Doutor Eduardo Veloso, o senhor lembra da pergunta feita na virada do bloco? Lembro sim. E aí não é a pergunta, eu não estou dizendo que o senhor esteve ausente, eu pergunto ao senhor, o senhor não acha que esteve ausente nos debates mais importantes, em temas de interesse da sociedade? Não acho, não. Sempre que eu fui questionado, a gente colocou a nossa posição. Eu me voltei nesse mandato muito para os nossos problemas aqui do Acre, né? O Acre hoje, ele passa por sérios problemas. Em relação às pesquisas, são os dois maiores. É saúde e infraestrutura do nosso estado. O nosso estado deixou de crescer nesses últimos 8 anos, o que vários estados, e aqui cito o Mato Grosso, que é o estado que mais cresceu, por falta talvez de políticas públicas. Então, eu voltei mais para o desenvolvimento do nosso estado e deixei um pouco de ficar debatendo apenas o nacional. Não que eu não me fizesse presente lá no momento de votação, dei minha opinião. Mas eu preferi olhar com carinho especial, nesse primeiro momento, para o estado do Acre, mesmo porque o estado do Acre hoje, ele precisa ser olhado no nacional
para uma política de desenvolvimento de Brasil. E qual é essa política de desenvolvimento de Brasil? É o melhoramento dessa nossa interligação. Por quê? Porque o Acre hoje, o Brasil, ele é uma rua com beco sem saída. O caminhão vem para cá cheio e volta vazio. E a China, ela faz um porto lá no Peru, investe. Quer investir no Brasil, interligar, fazer uma nova rota aqui. E o Acre passaria a ser a entrada do Brasil. Eu vejo o Acre nesse cenário como foi o Acre no desenvolvimento da borracha. Por quê? Porque a partir do momento, é igual o do Estreito lá do Irã, aquilo ali é importante para o mundo. E aqui nós passaríamos a ser importante para o mundo também, porque além do Brasil ser exportador de grãos, um dos maiores exportadores de grãos do mundo, nós somos entre os 4, 5 maiores consumidores de várias coisas no mundo. Então o Acre passaria a ser um estreito, ter a relevância de um estreito que hoje tem lá. Ô, senador, Eu recebo. eu acho que o senhor está perseguindo o caminho ideal. Eu vou lhe explicar por quê. Eu, Osmir, compusemos o momento mais importante, ainda que esta, que foi a elaboração da nossa atual Constituição. Agora veja o seguinte, senhor deputado. Na época, nós éramos 8 deputados, São Paulo 70, 60. 60 de 70. Depois para 70. Agora é 70. Minas Gerais 51, Rio de Janeiro 48. Logicamente, e eu não sei se vocês ainda estão pressentindo isso, a Câmara dos Deputados tem um colegiado de 20 parlamentares que praticamente domina tudo. O resto chegou a hora da votação, o cara vai, pega o turno, votar como? Sim ou não? Né? Ou abstenção. Boa abstenção. Então, deputado, você faz bem. Eu espero que com a sua... Mas nós isso não daria uma ligeira parte. Uma ligeira parte. Nós, em virtude desse fato que ele citou aí, dessa quantidade de deputados em relação... Exemplo. Eu sei qual é o exemplo que você quer dar. Pode citar. Nós tivemos a sabedoria, todos nós, de montar um grupo Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para poder enfrentar a bancada de São Paulo, de Minas e do Sul. Mais confiado, porque nós tínhamos 3 senadores, São Paulo 3 senadores, Minas Gerais 3 senadores. O que é importante, que na Câmara dos Deputados, está correto, a representação é diretamente proporcional ao eleitorado. Né? População. Já o Senado, ele é igualitário na lógica republicana. É tanto que você vê o atual Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, é o senador menos votado da história do Brasil em todos os tempos. E já retornou à presidência do Senado pela 3ª vez. E ele, hoje, enquanto senador, tem mais peso político do que qualquer um dos 3 senadores de São Paulo. Então, ele é do Amapá. E ele é do Amapá. Então, o Acre está precisando de um senador que se projeta a esse ponto. E quem sabe que esse senador não possa ser o senhor? Recebo. Hein? Com certeza. Eu acredito muito nesse propósito, né? Eu acredito que o Senado ele tem esse equilíbrio, ele é uma casa revisora, do qual esse equilíbrio entre os estados e tira essa desproporção que a Câmara tem. Hoje eu não acho que sejam 20 mandando, não. Eu acho que está em 14. Reduzir um pouco, porque essa lei eleitoral está fazendo o partido federar, se fundir. Então está diminuindo o número de líderes, está diminuindo o número dessa representatividade. Então, na Câmara realmente existe isso. A maioria hoje, com essa votação remota, às vezes não sabe nem em que está votando. Exatamente. Ele só olha lá a orientação do partido.
Se eu fosse ver isso, eu não votava de acordo... Eu acho que o Muniz puxou aí no placar Congresso, porque nós temos hoje só 2 deputados que estão lá como oposição, que é eu e o Coronel Ulisses. O resto está meio centrão e base. Por quê? Porque é assim, tem muita votação e eu busco entender o porquê de cada votação. E a maioria só é sim ou não, ou o que é. Então, assim, eu não vou dizer a maioria. Do baixo clero, vamos dar o nome. Até tem o nome, eles são denominados de deputado do baixo clero. E eu ainda vou mais além, viu, ô Narciso? Eu acho que está faltando um momento de... O Hugo Mota quis agora botar presencial toda quarta-feira, de 4 às 8 da noite. E de uns dias para cá já começou a liberar um pouco. Já pode ser remoto. Porque hoje você vai lá, faz a presença e pode votar remotamente. O ideal era que todo mundo ficasse lá dentro para votar, para ter aquele embate, aquela discussão, para você participar. Então, quando você está em uma outra reunião que chega lá, tem uma votação, talvez a gente não dê tanta atenção que deveria dar às vezes e merecia tal votação. Então, eu acho que até a nossa forma de fazer a votação, a política ali, tem que ser revista. Ou muitos analisam de outra forma. Eu já penso também na pessoa que está lá. É muito mais fácil eu colocar aqui, o líder colocar, ele já está ocupado mesmo lá, ele só vai olhar que é sim e não, e eu vou aprovar o que eu quero até sem conversar com um colega. Mas, deputado, então, tudo tem esses 2 lados, né? a sua candidatura ao Senado é pelo Solidariedade. Solidariedade. Não tem federação Tem federação. com o PRD. PRD. E ficou com o nome de... Era o antigo Patriotas. né? Ainda está com o nome Solidariedade e PRD. Ah, tá. Vocês têm candidato a governo? Olha, nós temos um estado que tem uma candidatura a governo que eu não vejo hoje ela com tanta expressividade. Vai me falhar a memória aqui, eu não lembro qual o estado, mas nós temos um candidato. E um Mas eu digo candidato a aqui no senador. Acre. Não, a governo não, aqui não. Não, eu sei, mas pretende apoiar um desses candidatos? É uma questão de tempo, de estudo? É assim, nós estamos... Eu acho que a democracia vai da conversa, do bate-papo e de formação de opinião e pensamentos do que a gente quer para o Acre. Nós estamos abertos, sim, a conversar e chegar num denominador. Eu venho do grupo que elegeu Gladson, Alain, Márcio, todo mundo está nesse grupo. Eu vejo que o grupo ainda está meio aqui mesclado, né? Tanto é que nós estamos tendo uma eleição atípica. Eu não tinha visto ainda um candidato a governador, e aqui eu falo o nome, o Bocalon, ele falar que os candidatos a Senado dele é o mesmo que o candidato da maioria. Você já tinha visto isso na sua vida? Aproveitando, senador, o senhor ainda alimenta a esperança de ser um dos candidatos da governadora, Maísa Assis? Olha, assim, a esperança é a última que morre, Sim. né? Mas eu acredito que estou fazendo um trabalho digno, que a população vai reconhecer, e no momento certo eu tenho certeza que eu vou ser chamado para a melhor aglomeração para o Acre. E você Entendeu? já tem chapa pronta para deputado federal e estadual? Nós temos uma chapa para deputado estadual boa, muito boa. Acredito que faça podendo fazer o segundo. Agora, para deputado federal, nós não temos uma chapa tão competitiva. Eu não vou aqui falar para você que eu tenho uma chapa competitiva. Nós chegamos bem perto de ter. Eu acho que o governo errou no momento em que não quis ajudar todos e que estavam querendo ajudar. A gente precisava de um nomezinho que puxasse tivesse votos. Que tivesse uma votação de 10 mil votos para cima. O resto nós já tínhamos. Né? Porque hoje, se o paciente, eu sou tão acostumado a atender, se o candidato não tiver aquela aglomeração, aquele partido não tiver 80% do número total, ele não faz um deputado.
diferentemente de quando se elegeu o Manuel Marcos e o de Tarauacá, o... Como é que chama? O marido da prefeita? O Jesus Sérgio. Federais. Naquela época era proporcional. A média valia. Então, se isso ainda tivesse valendo, a gente faria um hoje. Né? Porque hoje a nossa chapa chegaria a 38 a 42 mil votos. E para se fazer um deputado é 45 a 48. Então, a pessoa passa, o candidato, é aquilo que acontece com o que o Narciso falou, passa a ter medo. E aí ele não fica no partido. Você faz uma mudança sobreviver. indesejável. Pronto, a Wanda estava Para comigo. sobreviver, né? Hein? Para sobreviver Para politicamente. sobreviver. Renovação Solidária é o nome da federação de vocês. PRD e o Solidariedade. Talvez mude agora, por isso que eu não... né? Por isso que eu ainda... Escute aqui, o senhor chegou lá e encontrou o Afonso que tinha organizado o partido. Isso, foi bom você falar desse ficou assunto. alguma marca negativa entre vocês? Eu queria até perguntar para o Afonso. Porque antes de eu entrar, eu fui conversar com ele. E ele disse, olha, vem, que aqui nós estaremos juntos e tudo. E fui a Brasília. Quando eu retornei, procurei ele novamente. Aí eu fiquei sabendo pelo jornal A, pelo jornal B, da insatisfação dele. Mas eu não entendi, não me deu a oportunidade de conversar novamente. Nós tivemos 2 momentos. Um, antes de eu entrar no partido. Falei, Afonso, olha, eu estou bem predisposto a entrar, eu queria saber o que você acha. Não estou aqui para interferir em nada que você já fez. Ele continuaria na presidência do Solidariedade, não queria mudar nada. Mas a federação me foi feito o convite para ser o presidente da federação. E eu não vejo problema nenhum ser o presidente da federação. Tanto é que eu queria trabalhar em conjunto com ele. E, aliás, apoiando tudo que ele já tinha feito, porque já tem uma construção. Ele fez um partido, isso é mérito dele, né? E isso foi tudo jogado, às vezes, por água abaixo. Muitos que estão no partido me falam, não sei se é verdade, que isso foi uma oportunidade para ele, que não tinha feito chapa, e atrás de um local... Ele foi para onde? União Progressista. Aliás, Onde? É a União Brasil que faz a parte da federação com o PP, que é União Progressista. é a União Progressista. Né? Então, assim, muitos acham que ele foi para lá porque realmente não existia a chapa que se fala. Então, não cheguei a ver nomes, eu não posso falar nem que sim, nem que não, porque eu não tive acesso a esses nomes. Você acha que lá ele ficaria muito mais confortável? Aonde? Aqui com a gente? Claro, com certeza, porque eu faria de tudo para trazer e a gente fazer 2, 3, entendeu? Legal. Como com uma chapa bastante competitiva. Nós estamos chegando ao final do programa. Osmir Lima, suas considerações finais. Não, eu gostei do nosso bate-papo e agradeço aqui a presença do nosso deputado e desejar êxito para ele em sua nova caminhada. Como eu falei, é a mais importante eleição dos últimos tempos para o Senado da República. E eu penso matematicamente como você. Eu acho que sim. Vocês são 5 concorrendo em igualdade de condições. Igualdade de condições. Aí é o trabalho pessoal de cada um que vai, acima de tudo, colocar o nome na memória do eleitor, na cabeça do eleitor. Isso é um trabalho que você vem fazendo já esteve em Taumatugo, em vários municípios. Isso é importantíssimo. Agora, é por isso que não pode funcionar muito bem o Congresso Nacional nessa época, porque os deputados e senadores estão todos dedicados à campanha eleitoral. Verdade, isso é verdade. Foi um prazer tê-lo aqui. Doutor Um grande Narciso. abraço. Bom, eu espero que esse eleito, o senhor saiba valorizar o mandato de senador, que o peso, a densidade de um senador é igual a do Amapá, de Roraima e a de São Paulo. E se eleito, socorra-nos, socorra a nossa democracia.
A nossa democracia está morrendo. A gente estamos assistindo aí. Na eleição da Constituinte, a composição da mesa era 380 deputados do MDB e 33, eu era um dos 33, do ex-PDS que tinha vindo da antiga Arena. Mas foi melhor aquele score de que hoje você ir para uma disputa presidente da República e ter essa bagunça de candidatura que está aí, cuja síntese é pior do que a bagunça. Porque maldito é o país que precisa de heróis. E eu, no primeiro turno das eleições presidenciais, senador, a título de protesto, eu não voto no Lula e nem voto no Bolsonaro. Porque eu convivi com os dois. Tem muita gente aqui dizendo que é amigo de Bolsonaro, que foi amigo. Eu convivi com o Bolsonaro 8 anos, quando ele pertencia ao meu partido. E para protestar contra isso, eu já estou pensando em votar no Ronaldo Caiado. Ou quem sabe, no Cabo Daciolo. Por que não? Por que não? Porque eu vou protestar, porque o país, nosso país, não pode estar procurando o futuro na mão de um presidente que, pela terceira vez, e já com 80 anos, concorre a um 4º mandato, e a de outro, que tentou dar um golpe de Estado neste país, e agora se vê com a autoridade de indicar um candidato da sua família. Mas Narciso, tem outro nome que você podia incluir, tá? O Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. É o defensor da nome, né? Ex-PCdoB, 40 anos deputado pelo PCdoB, 4 vezes ministro do governo Lula e Dilma, e agora é dessa tal de direita, que é outra excrescência no Brasil, essa divisão. Você é de direita ou você é de esquerda? O meu pai dizia que a mão direita é sempre para tomar a bênção dos filhos e tomar a bênção dos pais. Muito bem. Antes de encerrar, registramos aqui a presença dos integrantes da assessoria do deputado, o João Ricardo. Escala o time aí, João, para nós. Tiago Cabral. O Luiz. Maria Rodrigues, da produtora. Da produtora também, aqui a Eli. É isso. Legal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Doutor Eduardo, foi um prazer conversar com o senhor. Parabéns pelo trabalho realizado. Boa sorte nesse seu novo desafio. Certamente será ainda maior do que foi há 4 anos, né? Afinal de contas, não são 8 vagas, apenas 2. Você sabe disso. E já que o doutor Narciso citou o nome de esquerda e de direita, o senhor se sente de esquerda e de direita ou não? Qual? Mais de direita. Mais de direita. Sou liberal. Né? Legal. Foi um prazer conversar com o senhor. Querendo acrescentar algo, fique à vontade, ok? Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui no Tribuna. Muniz, Narciso, o Osmir, a toda a equipe aqui, dizer para o Estado do Acre, me sinto preparado. A minha pauta é a saúde, eu ainda quero entregar neste mandato agora. Meu pai passou por um câncer e que o cardiologista virou para ele e disse que ele não tinha condição de passar por uma cirurgia. E nós fomos em São Paulo e fomos operados através da cirurgia robótica. E eu estou trazendo aqui para o Acre, no mês que vem, será inaugurado na Fundação Hospitalar a cirurgia robótica, o primeiro da região norte. Eu fiz questão do que eu trago para minha família, talvez eu tenha passado o problema com a minha filha, para que a gente possa, já fui lá na SPU, reservar um terreno ao lado do IFAC para nós construirmos, se Deus quiser agora, nesses próximos anos, um hospital da criança decente para atender, onde numa UTI o parente possa ficar ao lado do seu filho, que aqui a gente ainda não tem isso, chama-se uma UTI humanizada, o Acre precisa disso. E precisa avançar na saúde para que a gente tenha saúde e possa prosperar através do nosso agro, através da nossa produção, que se Deus quiser vai crescer muito
e nós vamos sim ficar interligados aí com os países asiáticos através aqui de Cruzeiro do Sul, que é o melhor caminho, forma uma reta. Por que Cruzeiro do Sul? Porque forma uma reta com o posto de Xangai. Agradeço a população pela oportunidade de estar deputado hoje e a minha família que entende os momentos de ausência. É duro, essa é a maior dificuldade hoje da política, esse momento de ausência, mas é por um propósito maior. Obrigado, Muniz. Obrigado a todos que nos assistem. Muito obrigado. Boa semana para nós. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. A gente volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Eu, Narciso, Osmir e um convidado. Sempre com bons temas de interesse da sociedade acreana, do povo brasileiro. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. ZYA 201, Sociedade Acreana de Comunicação Fronteira Limitada. TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura.